Que este tema do layoff é curioso e o mundo dá muitas voltas. As pessoas mais antigas talvez se lembrem que quando saiu um diploma nos anos 80 do século passado sobre layoff, caiu o Carme Trindade, porque foi considerado um gravíssimo atentado à segurança no emprego garantida pela Constituição. E agora, meus amigos, em condições particularmente diferentes, o layoff parece que é uma boia de salvação, justamente para salvar esses empregos. Ora bem, é uma boia de salvação, mas salvará mesmo? É permitido despedir quando há layoff? Questão complicada. E por responder a questões complicadas, meus amigos, não há nada como um ilustre colaborador, professor doutor Pedro Madeira de Brito, que nos vai esclarecer sobre esse assunto. Senhor professor, tenha a... Muito obrigado, Sr. Professor. Queria começar por cumprimentar Vossa Excelência e cumprimentar também o professor Pedro Romano Martínez, que coordenaram esta sessão de webinar, e obviamente cumprimentar também todos os meus ilustres colegas, palestrantes e todos os participantes nesta conferência. Ora bem, o tema que me é atribuído é precisamente saber esta questão da proibição do despedimento em caso de layoff. Eu julgo que é importante salientar que no atual regime do layoff existe efetivamente, no atual regime do layoff do Código de Trabalho, existe efetivamente entre os deveres do empregador uma proibição de realizar esses despedimentos. E isso apontaria para que, relativamente à situação do layoff simplificado, nós devêssemos fazer aqui uma comparação entre o regime do layoff, chamemos-lhe comum, do Código de Trabalho, relativamente ao layoff especial ou simplificado que consta da Lei 10G/2020, que aqui já foi explicado pelo professor Guilherme Drey. Ora, falando deste dever do empregador de ter esta situação, este dever de não despedir trabalhadores, vamos verificar que nos termos do artigo 303, número 2 do Código de Trabalho e em relação ao layoff comum, diz-nos essa disposição que o empregador não pode fazer cessar o contrato de trabalho do trabalhador abrangido pela medida. Isto é, se houver um determinado trabalhador que tenha sido abrangido por uma medida de layoff, o empregador, até porque tem um apoio do Estado nessa matéria, compromete-se, fica com o dever de não fazer cessar o contrato de trabalho desse trabalhador. Todavia, esta obrigação apenas ocorre durante o período da redução ou suspensão, nos 30 dias subsequentes à aplicação da medida, se a medida durou até 6 meses, ou nos 60 dias seguintes à aplicação da medida, quando seja superior a 6 meses. Diz também nessa disposição que excepciona-se as situações de cessação da comissão de serviço, de contrato a termo ou de despedimento por facto imputável ao trabalhador. Portanto, no fundo, essas situações de extinção não dariam origem ao incumprimento da obrigação de manter o trabalhador. Esta norma tem causado alguma dúvida, fundamentalmente porque para algumas situações de cessação do contrato, nomeadamente no que diz respeito ao período experimental, que parece igualmente estar abrangido por esta proibição, e também no que diz respeito à revogação do contrato de trabalho, por acordo entre o empregador e o trabalhador, se estaria ou não abrangido, parecendo que nestes casos o empregador não estaria a violar essa obrigação. Mas a pergunta que se coloca agora é a seguinte: no layoff comum, portanto aquele que está regulado no Código de Trabalho, qual é a consequência da violação da obrigação do empregador? Ora bem, existem 3 consequências que estão expressamente previstas para esta situação. O empregador deve proceder à devolução dos apoios recebidos em relação ao trabalhador cujo contrato tenha cessado, nos termos do artigo 303, número 3, dá origem a uma contraordenação laboral, nos termos do artigo 303, número 4, e pode dar origem a que os serviços da Segurança Social ponham fim à medida em relação a todos ou a alguns dos trabalhadores em relação aos quais se tenha verificado esta violação da obrigação. Esta última situação causa alguma estranheza, porque se o contrato cessou, teríamos que verificar como é que se aplica então a cessação da medida em relação ao trabalhador cujo contrato cessou, embora obviamente que
a decisão, a violação dessa obrigação em relação a um trabalhador possa ter repercussão na situação de outros trabalhadores. A questão que se coloca aqui é, violada esta obrigação de manter o trabalhador ou da proibição de fazer extinguir o respectivo contrato, saber o que acontece relativamente à situação desse despedimento efetuado em violação da obrigação de manter o trabalhador. Poderíamos ponderar haver aqui uma situação de despedimento ilícito e cuja ilicitude teria as consequências do despedimento ilícito do artigo 381 do Código de Trabalho. Julgamos que assim não é, ou seja, parece-nos que dentro da ideia de que um despedimento contrário à lei não tem necessariamente que dar origem à aplicação do artigo 381 do Código de Trabalho, pode ser um mero dever de indenizar como em relação ao incumprimento de outras obrigações, ou até mesmo apenas uma consequência contraordenacional. Eu diria assim, então, que a extinção de um posto de trabalho ocorrido durante o período de proibição não afetaria a validade da declaração extintiva em si mesmo, isto é, do despedimento, mas apenas teria efeitos eventualmente indenizatórios ou de restituição de apoios e efeitos contraordenacionais. Julgo, todavia, que esta questão deve ser equacionada no que diz respeito ao layoff especial ou simplificado de um modo ligeiramente diferente. E, na verdade, o layoff especial simplificado também contém uma obrigação de o empregador não fazer cessar os contratos de trabalho, determinando igualmente que, caso haja essa cessação dos contratos, nomeadamente por facto que não seja por facto imputável ao trabalhador, dará imediatamente origem à cessação dos apoios ao abrigo do layoff especial e à restituição ou pagamento total ou proporcional dos montantes já recebidos ou isentados, o que resulta do artigo 14 da Lei 10G/2020. Acresce a esta situação uma regra, que já aqui foi falada, da proibição dos despedimentos do artigo 13º, que aliás teve uma retificação, também já aqui foi referida, para dizer que a obrigação que recai sobre o empregador é uma obrigação de manter todos os trabalhadores nos 60, e não apenas o trabalhador abrangido pela medida, nos 60 dias subsequentes à situação de layoff, dizendo que, diz a lei, não pode fazer cessar contratos de trabalho ao abrigo das modalidades de despedimento coletivo ou por extinção de posto de trabalho, previsto nos artigos 359 e 367 do Código de Trabalho, não estabelecendo aqui nenhuma consequência relativamente à violação desta obrigação. Ora bem, do confronto do artigo 13 com o artigo 14º, parecer-me-á que o legislador quis dizer coisa diferente relativamente à questão das contribuições e das contraordenações, que seriam as consequências normais da violação da obrigação do empregador de manter os contratos de trabalho, parecendo que neste layoff especial, até por força do seu fundamento e as situações de crise empresarial que não está em causa a viabilidade da empresa, a empresa, para além da obrigação de manter aquele trabalhador objeto da medida, obriga-se a não fazer despedimentos coletivos nem extinções de postos de trabalho nos termos daquelas disposições. Julgo que esta norma, no confronto do artigo 13 com o 14º, determinará que, para este caso, e não para o layoff comum, que neste caso a consequência desta proibição é a de que a extinção promovida pelo empregador com estes fundamentos, e apenas com estes fundamentos, pode dar origem à aplicação do disposto no artigo 381 do Código de Trabalho, quando estabelece concretamente que os efeitos da ilicitude podem recair não só sobre aqueles que estão elencados no artigo 381, mas também em legislação específica, isto é, prevendo a possibilidade de outros casos dar origem a esta ilicitude esta com as consequências que conhecemos, em particular o direito do trabalhador à reintegração por violação desta norma do artigo 13º. E seria este o apontamento que queria deixar, salientando, portanto, a diferença que me parece que existe entre o layoff comum e o layoff
especial relativamente à aplicação desta disposição. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Professor Dr. Pedro Meira de Brito. Bom, meus amigos, nós temos agora aqui um problema que tem causado e dores de cabeça a todos os juristas práticos deste país, que é o problema da suspensão dos prazos nos processos. O professor Romano Martínez já nos deu aqui uma primeira abordagem desse problema, é realmente um problema complexo e para questões complicadas não há nada como grandes cérebros para os resolver. Senhor professor doutor Pedro Madeira de Brito, estamos todos nas suas mãos. Tenha a bondade. Muito obrigado, Sr. Professor, renovo os meus cumprimentos. Deixa-me aqui uma responsabilidade enorme de tentar resolver este imbróglio prático que, de facto, se tem colocado às empresas. Por essa razão, eu iria tentar fazer aqui uma aproximação tão prática quanto possível das questões que estão a ser colocadas a propósito desta questão da suspensão dos prazos. Ora bem, como sabem, a Lei 1/2020 de 19 de março estabeleceu aqui uma regra, fundamentalmente no artigo, e é sobre esses artigos que eu vou tratar, no artigo 7º, estabelecendo uma suspensão dos prazos no que diz respeito à prática de atos procedimentais e processuais e procedimentais que devem ser praticados no âmbito de um conjunto de ordens jurisdicionais, de ordens de tribunais, incluindo aqui na parte que nos interessa os tribunais judiciais. E, portanto, determina este artigo 7º que, enquanto durar a situação excepcional, ficam suspensos a prática de atos que tenham que ser praticados ou devam ser praticados nos processos pendentes. Acresce a esta regra uma segunda regra que também tem implicações laborais, que é a regra da suspensão dos prazos de prescrição e de caducidade enquanto durar a situação de exceção, o que decorre dos números 3 e 4 deste mesmo artigo 7º. Ora bem, em que situações é que esta suspensão pode não produzir efeitos? Resulta do número 5 deste mesmo artigo que o disposto no número 1 não obsta, e aqui teremos que introduzir a ideia de que não obsta a que se pratiquem atos processuais, sejam eles presenciais e não presenciais, desde que isso possa ser possível através de plataformas eletrónicas e meios de comunicação à distância, designadamente teleconferência, videochamada ou outro equivalente. Portanto, é possível a prática destes atos, desde que se verifiquem esta condição. Por outro lado, admite-se ainda na linha B que existam atos processuais, fundamentalmente aqueles que são praticados pelo Tribunal, que sejam decisões finais relativamente a processos que já estejam em condições de ser produzida essa decisão. Por outro lado ainda, a exceção da suspensão abrange igualmente os processos urgentes que, nos termos do número 7, diz-nos que os processos urgentes continuam a ser tramitados sem suspensão ou interrupção de prazos, atos ou diligências, observando-se quando a estes o seguinte. E o que é que se resulta desta disposição? Bom, em primeiro lugar, no contexto desses processos urgentes, é possível que eles continuem a tramitar desde que haja prática por meios de comunicação à distância também. Quando se trata, ou quando, isto no caso da linha A, no caso da linha B, quando esteja em causa a defesa de direitos fundamentais, fundamentalmente esteja em causa a vida, a integridade física, a saúde mental, a liberdade ou a subsistência imediata dos intervenientes, nesse caso, com meios de prática à distância ou com presença física, podem-se praticar esses atos, desde que se sigam as recomendações das autoridades de saúde e de acordo com as orientações que sejam fixadas pelos conselhos superiores competentes.
Diz-nos a linha C desta disposição que, caso não seja possível nem adequado assegurar a prática de dados ou realização de diligências nos termos previstos nas linhas anteriores, aplica-se também quanto a estes processos o regime de suspensão referido número 1. Portanto, ou seja, se não for possível praticar de acordo com estas regras, então retomamos a regra da suspensão. No âmbito laboral, e é disso que agora nos interessa tratar, existem um conjunto de ações que têm natureza urgente e que estão elencadas no artigo 26 do Código de Processo de Trabalho. Essas ações, sendo urgentes, podem continuar a tramitar, não estão suspensas, portanto, a sua tramitação, desde que cumpridos os requisitos que eu acabei de enunciar relativamente ao artigo 7º número 7 do artigo 7º que eu acabei de referir. No remanescente das ações, obviamente que essas ações só podem tramitar caso exista, ou as partes, todas as partes, tribunal e advogados, entendam que existem condições para a prática desses mesmos atos. Ora bem, no que diz respeito à suspensão da prescrição e caducidade. Bom, aqui têm-se levantado muitas dúvidas porque o legislador, de facto, disse-nos que, nos termos do número 3 e 4, suspendem-se os prazos de prescrição e caducidade, diz-nos relativos a todos os tipos de processos e procedimentos, e depois o número 4 reforça, portanto, quando na expressão relativos a tipos de processos e procedimentos parece, e julgo que esta é a interpretação correta, se está a reportar às situações do número 1, e eu já irei detalhar um pouco mais esta ideia, e depois reforça a ideia de que os prazos são alargados pelo período de tempo em que vigorar a situação excepcional. Alguma doutrina, ilustre doutrina, tem defendido a aplicação a esta matéria, ou a esta situação do artigo 321 do Código Civil, nomeadamente quando determina que a prescrição suspende-se durante o tempo em que o titular estiver impedido de fazer o seu direito, por motivo de força maior, no decurso dos últimos 3 meses de prazo e, portanto, restringindo esta suspensão às situações em que a prescrição estivesse a decorrer nos últimos 3 meses do respectivo prazo. Suscita-me algumas dúvidas a aplicação desta disposição, embora compreenda o ponto que está presente, porque, na verdade, obrigaria a uma conjugação desta disposição com o Código Civil, nomeadamente relativamente à questão do caso da situação de força maior e, por outro lado, estaria, de certo modo, em contradição com o próprio número 4 deste artigo 7º, quando diz, sendo os mesmos alargados pelo período de tempo em que vigorar a situação excepcional. Eu tenderia a considerar que todos os prazos de caducidade e prescrição serão alargados por este prazo em que se estiver esta situação esta situação de exceção em que nos encontramos, sem necessidade de socorrer do artigo 321. Obviamente que isso suscita uma crítica, que é prazos longos de prescrição e caducidade não careceriam deste alargamento deste prazo, mas a verdade é que me parece que isso gerará maior segurança jurídica do que esta de aplicação do artigo 321, que está pensado para situações individuais ou que estão centradas num determinado sujeito. A generalização deste regime poderá ser, do regime do 321 do Código Civil, poderá causar alguma incerteza na aplicação deste regime. Eu diria que parece mais adequado considerar que, para efeitos da caducidade da prescrição, pura e simplesmente o período em que esta lei estiver em vigor não deve ser contado. Ora bem, quanto a esta questão dos que prazos de prescrição e caducidade é que estão abrangidos por esta situação, eu julgo que devemos distinguir, e também a doutrina tem feito essa distinção, entre os prazos de prescrição e caducidade que dependem da instauração de uma ação judicial e prazos de prescrição e caducidade cujos direitos são de exercício extrajudicial.
Eu diria que da interpretação ou da conjugação destas normas, o número 3 e o número 4 está intimamente relacionado com o artigo 7º e, consequentemente, parece-me que estes prazos de prescrição são apenas aqueles que sejam de exercício judicial e, portanto, tenderia a ter uma interpretação restritiva do número 3 e 4, o qual deveria ser interpretado sistematicamente com o número 1 e, portanto, abranger apenas aqueles que dependessem da prática de um ato processual no contexto das diferentes ordens jurisdicionais. Há quem que defenda que também os prazos de exercício extrajudicial estariam suspensos. Eu confesso que não vejo que assim seja. Em qualquer caso, isto vai entroncar diretamente com um problema no âmbito laboral, e é desse que eu vou tratar, que é de saber se os prazos, se esta suspensão dos prazos de prescrição e caducidade implicam, nomeadamente, que o processo disciplinar laboral privado, ou seja, regido pelo Código de Trabalho, cujo empregador é uma entidade privada, devem-se considerar como suspensos. Eu começo por salientar que o legislador teve aqui uma dupla medida, porque nos termos da linha B do número 9 deste artigo 7º, suspendeu os prazos de natureza disciplinar no contexto da administração pública, entendo eu, sejam eles regidos pela Lei de Trabalho em Funções Públicas ou sejam eles regidos pelo contrato de trabalho, isto é, aquelas entidades da administração pública que têm trabalhadores com contrato de trabalho, mas com contrato de trabalho no contexto da administração pública, e, portanto, em relação a eles, estes processos disciplinares estão suspensos e não disse nada quanto ao processo disciplinar laboral privado. Há quem queira tirar da extensão da regra da suspensão dos prazos de prescrição e caducidade a suspensão dos procedimentos disciplinares de natureza do Código de Trabalho, em particular os artigos 329, número 1, sobre a prescrição da infração disciplinar, o artigo 329, número 2, sobre a prescrição da ação disciplinar, o artigo 329, número 3, sobre a prescrição do procedimento, o artigo 330, número 2, sobre a caducidade do direito de aplicar a sanção disciplinar diferente do despedimento, e o artigo 357, número 1, da caducidade do direito de aplicar a sanção disciplinar de despedimento de facto imputável ao trabalhador, que são 30 dias, e que daqui decorriam que, pela suspensão dos prazos de prescrição e caducidade do número 3 do artigo 7º desta lei, estariam também suspensos por esta via. Eu julgo que não há nenhuma razão para, no âmbito laboral, distinguir aquilo que foi dito inicialmente. Estes prazos são prazos de exercício extrajudicial e, consequentemente, não estariam suspensos por força do número 3 e número 4 deste artigo 7º e, consequentemente, não estariam suspensos estes prazos de prescrição e caducidade, ou seja, o empregador mantém a obrigação de instaurar procedimento disciplinar, aplicar sanções disciplinares, etc. Não obstante, isso não significa que não se devam aplicar, caso se verifique uma impossibilidade do exercício desses direitos, não se devam aplicar as regras gerais sobre esta matéria e que se tem aplicado, por exemplo, em casos de suspensão do contrato de trabalho, mas não a partir da disposição do número 3 e 4 desta lei especial. Acresce ainda que devemos tomar em consideração a situação de que, para além dos prazos de prescrição e caducidade, existem outros prazos no procedimento disciplinar laboral. Estou a pensar, por exemplo, no prazo de resposta à nota de culpa dos artigos 355 ou da apresentação do processo disciplinar à Comissão de Trabalhadores, que, desse modo, também não parece que estejam suspensos. Em qualquer caso, há prazos que implicam a defesa do trabalhador e que, caso as condições excepcionais em que nos encontramos impeçam o correto exercício de defesa do trabalhador, isso implicará
que esse prazo não poderá correr enquanto o trabalhador não tiver em condições de o poder fazer, atentas a estas situações excepcionais. Dito de outro modo, não me parece que exista uma suspensão generalizada dos procedimentos disciplinares laborais no contexto do Código realizados no contexto do Código de Trabalho para as empresas privadas, mas pode, caso a caso, considerar-se que a impossibilidade do exercício desse direito ou dessa faculdade possa levar a que se deva entender que para aquele aspecto concreto ele deva estar suspenso. Uma última nota para dizer que talvez tivesse sido bom que o legislador, à semelhança do que fez para a administração pública, tivesse também tido uma atenção relativamente à situação das empresas nestas circunstâncias e tivesse, obviamente, regulado esta matéria para evitar estas incertezas sobre a aplicação deste regime. Talvez, no momento em que se terminarem estas medidas, se possa, talvez, regular este aspecto, aliás, como tem já sido pedido pela doutrina para outros aspectos, em particular desta questão da prescrição e da caducidade. Muito obrigado.